Salve pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do programa Diálogos com o PSOL, uma iniciativa do Partido Socialismo e Liberdade dentro do processo de renovação, atualização do seu programa partidário. Hoje a gente vai debater crise climática e transição ambiental, um tema para lá de urgente, para lá de necessário, para ser incorporado ao programa de um partido da esquerda do século XXI. Eu sou Juliano Medeiros, ex-presidente nacional do PSOL, presidente do Conselho do Instituto Futuro, e estou com Pedro Charbel, que vai estar comigo aqui hoje nesse programa. Bem-vindo, Pedro. Valeu, Juliano. Salve, pessoal. Muito importante essa iniciativa do partido. Eu sou Pedro Charbel, militante do PSOL e do MTST, e sou editor da nossa revista socioambiental do PSOL, a Jatobá. Aproveito aqui o momento para convidar todo mundo a acessar o site da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e ler e compartilhar as edições da Jatobá que tratam essencialmente desse tema e trazem questões muito importantes para a gente pensar, inclusive, esse processo programático do nosso partido. Mas, melhor do que tudo isso, a gente tem hoje aqui uma convidada muito especial, nossa ministra, primeira ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Sônia, bem-vinda. Estamos muito felizes de ter você para essa discussão tão importante, para falar de crise climática, mas mais do que isso, falar das soluções necessárias para a gente construir essa transição. É isso aí, olá, minha gente. Juliano, Pedro Charbel, né? Uma alegria imensa estar aqui com vocês neste programa para a gente falar da atualidade, falar de política e falar de crise climática, né? Que já é o que nós estamos vivendo hoje. Obrigada, né? Uma alegria estar aqui. Obrigado, Sônia. A gente está muito feliz de poder contar contigo também no programa de hoje. E eu queria começar, a gente vai tratar de vários temas aqui hoje que envolvem a crise climática, mas começar, digamos, por um panorama geral desse tema. A gente está chegando agora já pertinho da COP30, no marco dos 10 anos da COP de Paris, em 2015, que foi a COP onde se estabeleceu um compromisso e uma metodologia para enfrentar o aquecimento global e para tentar evitar o marco de um aquecimento acima de 1,5 graus. Muitos cientistas, pesquisadores, ativistas acham que os esforços que foram feitos ao longo desses 10 anos não foram suficientes e os dados mesmo, já 3 anos com temperaturas seguidas acima de 1,5 graus, em comparação com as médias históricas do período pré-industrial, mostram que de fato os esforços não têm sido suficientes. As pessoas estão sentindo cada vez mais na pele, seja com as chuvas, com o calor extremo, com as estiagens, com as queimadas, tudo que a gente tem visto no Brasil e no mundo. Eu queria começar te perguntando se você acha que a percepção da sociedade, você que está como ministra dos povos indígenas, tem tido contato com muita gente, país afora, se você percebe que a compreensão das pessoas sobre a gravidade do problema está aumentando, se ela já é suficiente. Qual a tua percepção sobre como as pessoas estão vendo a crise climática? Então, Juliano, de fato, os esforços, né, globais não foram suficientes para a gente impedir o aumento da temperatura, né? É um risco ultrapassar 1,5 graus, mas a gente já está ali, né, 3 anos seguidos. Estamos vivendo o ano mais quente da história desde que se começou a registrar temperaturas, né? E, infelizmente, a percepção das pessoas, no geral, ainda não mudou. Porque as pessoas estão sentindo mais calor, as pessoas estão já vivendo enchentes, já estão vivendo secas extremas. A gente tem as 2 temperaturas no Brasil no ano já, né, ao mesmo tempo. A exemplo do Rio Grande do Sul, que foi grandes enchentes. Na Amazônia, ao mesmo tempo, estava tendo uma seca, né, ali devastadora. Mas as pessoas ainda não conseguem relacionar esses fenômenos ao efeito da mudança climática. E pior, né, não relaciona também a uma questão política ou ao próprio modelo econômico ou ao modelo de produção de alimentos, né? As pessoas acham que é um castigo para a humanidade, né? Uhum. Acham que é Deus que quer que seja assim, ou que é porque a natureza, né, mudou e está assim. Não relaciona isso à ação humana, ao que a humanidade vive hoje, faz. Então, infelizmente, a gente ainda vê as pessoas totalmente aquém, né, desse debate e não consegue correlacionar, né, com tudo isso.
Então, a gente tem um trabalho aí intenso a fazer para falar, para sensibilizar, conscientizar as pessoas sobre essa crise climática que o mundo vive hoje. Um dos temas mais importantes do nosso tempo e ainda não é um tema, né, Pedro, que as pessoas estão percebendo, né? Pois é, Sônia. E, sobretudo, nas cidades, né? A gente está falando de um país que tem a maior parte da população nas cidades. E as pessoas, às vezes, nas cidades se sentem distante desse assunto, né? Acho que desmatamento é um negócio lá longe, da Amazônia. E, como você mesma disse, não relacionam isso com o dia a dia delas. Mas a verdade é que a gente já está sofrendo esses impactos e quem mais sofre com isso são as populações mais vulnerabilizadas, né? Nas periferias, a população pobre e negra do nosso país. A gente tem consequências muito tristes desse racismo ambiental. Você mencionou, por exemplo, as chuvas no Rio Grande do Sul. A gente sabe quem mais sofreu com aquelas enchentes foi a população mais pobre, a população negra. Como que a luta indígena pode se relacionar com esse processo da luta nas periferias? O que a gente pode aprender da resistência indígena ao longo de tantos anos para adaptar as nossas cidades e tornar as periferias um lugar mais seguro, com menos risco para se viver? Olha, o modelo de cidades que foi reproduzindo, né, infelizmente desconsiderou toda a arborização, a vegetação nativa, né, e foi se destruindo tudo para dar lugar a prédios, para dar lugar, né, a condomínios, e isso foi afastando cada vez mais também essa população para as periferias, né? Que é quem consegue ter uma relação de cuidado, quem consegue entender, né? Que a natureza é que traz a sombra, né? Que consegue ter uns ambientes ali para as pessoas. Então, o que nós indígenas podemos trazer é exatamente esse chamado para as pessoas entender que você tem que ter uma relação respeitosa, harmônica com a natureza, no sentido de que é ela que provém tudo isso, né? É a natureza que provém a água que a gente bebe, que provém a sombra, que provém a chuva, que abastece os reservatórios de água, né? Que, enfim, abastece as próprias lavouras do agronegócio, né? Então, a gente tem dito isso, né? De onde a gente vem ou de onde a gente está, né? Que se a gente não muda essa relação, a gente não vai muito longe mais, né? E cada vez mais os cientistas estão comprovando isso. A ciência está comprovando hoje o que há milênios de anos os povos indígenas falam. Tanto que no Acordo de Paris, que o Juliano falou aqui no início, né, que foi lá em 2015 que decidiu sobre essa metodologia, né, para se reduzir o aquecimento global, quais são as medidas a ser tomadas. Ali no Acordo de Paris, o conhecimento indígena ficou ali reconhecido, né, como conhecimento científico. Ou seja, né, o conhecimento dos povos indígenas e comunidades tradicionais precisariam ser associados também ao conhecimento científico para pensar as medidas de redução do aumento da temperatura. E a gente, 10 anos depois, a gente vê que muitas dessas medidas não foram implementadas, sabe? Então, não basta ter os acordos internacionais, a gente precisa tirar esses acordos do papel. E aí agora está todo mundo na pressa aí, como é que traz também os povos indígenas para o centro desse debate. Então, pensar o meio ambiente é pensar esse meio ambiente também dentro da cidade. Porque quem está na cidade, às vezes, quando você fala de meio ambiente, ele imagina o meio ambiente longe dele, né? Floresta. Imagina, né? O meio ambiente lá na Amazônia, imagina o meio ambiente no parque, né? Mas ele não entende como também parte do seu meio ali, né? Da sua casa, do seu quintal, das suas próprias práticas do dia a dia, né? Então, eu acho que para poder trazer, é isso, né? Não é para todo mundo ser indígena, né? Mas pensar a forma de relacionar, de cuidar e de proteger, né? Cada um pode fazer alguma coisa. E isso que você disse sobre na periferia ter essa relação diferente é muito verdade, né? Inclusive as pessoas ali estão achando soluções já para lidar com os efeitos da crise climática, para se adaptar. Então valorizar também esse conhecimento periférico nesse processo é igualmente muito importante, né?
E bacana isso que a Sônia traz, né, Pedro, que tem a ver com como que mesmo os organismos multilaterais já reconhecem o conhecimento indígena, ancestral, tradicional, como um conhecimento válido, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa ideia de que é o parâmetro científico, os dados, as métricas. Claro que isso é muito importante, é uma conquista da humanidade, mas há outras formas de lidar também com a natureza e com o conhecimento. É muito legal que você tenha mencionado isso, Sônia. Agora, aproveitando esse gancho, Pedro mencionou também o tema das cidades. A gente sabe que tem uma parte das mudanças climáticas que foram produzidas pela ação humana que já não vai poder ser revertida, ou seja, a gente já tem um nível de aquecimento dos oceanos, de degradação de áreas nativas, que dificilmente a gente vai conseguir recuperar. Então, aí nós estamos falando de gerações e gerações para que esses impactos sejam gradualmente superados e que haja uma adaptação também para aquelas mudanças que já não podem ser contidas. Mas a gente também tem uma outra palavrinha mágica, né, Sônia, no mundo da crise climática, que é a palavrinha mitigação, que é reduzir aquilo que segue sendo feito e que segue impactando o meio ambiente. Exploração de combustíveis fósseis, desmatamento, uso pouco responsável do solo e por aí vai. Considerando essa tarefa, né, que é mudar os padrões de produção e de consumo no capitalismo. Olha o tamanho da tarefa que a gente tá falando aqui. Quer dizer, os povos indígenas também têm muito a ensinar, porque não vivem fora do capitalismo, à margem do capitalismo, mas tem uma relação de preservação da sua cultura. Como é que a gente pode, a partir também dos conhecimentos tradicionais, Sônia, ajudar a pensar estratégias de mitigação que possam ajudar a gente que está aqui de alguma forma enfiado de cabeça nesse capitalismo selvagem a ver uma alternativa? Então, acho que são muitas formas de se pensar, né, como mitigar a redução das emissões, né, que provocam esse aquecimento global, né? A gente se apega muito o que produz mais emissões são os combustíveis fósseis. Quando você olha o mundo, são os combustíveis fósseis, né? Quando você traz para o Brasil, né, o desmatamento, a degradação, né, causada por pastagens, né, e as queimadas. E aí são coisas também que as pessoas que estão na cidade imaginam lá longe. Então, sempre parece que está distante, né? E aí, nós temos uma situação real que é uma situação de medidas legislativas. Por exemplo, o Congresso Nacional está todos os dias votando leis e leis ali, né? Projetos de leis. E trazendo para o nosso tema, né? Leis que flexibilizam a legislação ambiental, né? Que impede a demarcação das terras indígenas, né, que favorece a exploração, o acesso e a exploração, né, do meio ambiente como um todo. E, no nosso caso, impede os modos de vida próprios dos povos indígenas, né? Tentam todas as formas de inferiorizar os modos de vida dos povos indígenas, chamando as terras indígenas como áreas improdutivas. Porque o que é produtivo é somente aquilo que é destruído, né, para dar lugar às monoculturas, né, às grandes pastagens. E as pessoas não conseguem relacionar essa floresta em pé, essas áreas indígenas, sabe, com aquilo que a gente de fato precisa para garantir a vida, né? Que é o ar, que é a chuva. Então, a gente, acho que convida até a população, a sociedade como um todo, a se atentar para o Congresso Nacional também, como que essas medidas impactam diretamente, né, para o aumento das emissões e, consequentemente, das mudanças climáticas, né, do aquecimento global. Então, a gente fala de como a sociedade ajudar, né? Acho que se atentar ao Congresso e ajudar a impedir o avanço dessas leis, né? Ajudar a proteger as leis existentes, que é da política indigenista, que é dos povos indígenas, que é das leis ambientais, né? É uma forma que a sociedade pode se envolver diretamente, né? É de atentar ali para o que está sendo votado, o que está sendo, né? E, por outro lado, nós, assim, agora, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, temos
feito, né, grandes ações de desintrusão nos territórios indígenas. Aí todo mundo aqui quer desintrusão, está retirando pessoas, né, pequenos produtores da terra indígena. Não é. Nós estamos fazendo um processo de retirada de invasores. É o garimpo ilegal que está nos territórios indígenas, é a criação de gado ilegal que tem nos territórios indígenas, é a exploração ilegal de madeira. Então, se não é permitido, então as pessoas estão cometendo um ato ilícito, né? E nós estamos tentando combater essas formas, né, de exploração ilegal dos territórios. Essas operações que a gente fez até agora, mais ou menos 8 territórios indígenas foram desintrusados, já contribuiu significativamente ali para aquela redução do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Brasil. Então, a gente tem trazido já essa contribuição para reduzir o desmatamento e, consequentemente, esse benefício chega para todo mundo, né? Porque é uma forma também de evitar ainda, né, um maior aumento da temperatura. E a gente, né, tem trazido esse debate para dentro do governo, né, no Poder Executivo. Temos tentado falar muito no Legislativo, mas também feito um chamado para a sociedade, né, para esse engajamento ali, para essa mudança de consciência, que as pessoas precisam ter também nas suas formas de consumo, pensar que as coisas que eles usam ali, né, de onde que vem, que pode estar vindo de uma área, né, que está sendo desmatada, que está violando direitos humanos, que está, né, ali impactando de forma negativa as pessoas. Então, sabe, de certa forma, todo mundo precisa conhecer mais para se engajar mais e tentar ajudar. Afinal de contas, a crise que a gente vive hoje, ela vai chegar para todo mundo se não houver uma mudança, né? Hoje nós temos os indígenas, as pessoas da periferia, os ribeirinhos, quilombolas, que sofrem diretamente esses impactos, né? Que é o que nós chamamos aí o racismo ambiental, chegando para essa camada da sociedade, né? Mas ela não vai ficar só aí, né? Ela vai chegar para todo mundo e daqui a pouco as pessoas não sabem porque não tem água para beber, né? E aí precisa realmente se antenar, né? Não só para o futuro, mas o que nós podemos fazer agora no presente para, né, evitar ali a piora de tudo isso. Então vamos falar dessa transformação, Sônia. Normalmente, quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas de transição é muito mais focado no tipo de energia usado, como você falava, né? De mudar, às vezes... Então, eu vou trocar o carro da gasolina pelo carro elétrico, como se isso fosse também resolver o problema, né? E não numa mudança de modelo, numa superação do próprio capitalismo, até. E no caso da energia, é muito comum a gente ver o argumento... obviamente, temos que sair do petróleo, não podemos mais depender dessa fonte, não podemos seguir colocando combustíveis fósseis para fora e contribuindo mais com a mudança climática e colocando mais gás de efeito estufa na atmosfera. Mas também não basta a gente trocar isso por fazenda de eólica com empresa estrangeira que está prejudicando as comunidades onde elas são instaladas, ou numa geração de energia que não é distribuída e ainda depende de grandes áreas para colocar a placa solar, por exemplo. Qual que deve ser a nossa régua aí para entender a própria transição energética e essa mudança tão importante da gente fazer? Como que a gente caracteriza o que é justiça climática, que vale inclusive para quando a gente pauta essa necessária transição energética, para que ela respeite o direito dos povos, consulta livre prévia informada, tenha condicionantes socioambientais, o que está no pacote para a gente entender o que é uma transição verdadeiramente justa? Olha, eu acho que não tem transição justa sem inclusão, né? E o espaço que debate esse tema hoje é o espaço da COP, né? É a Conferência do Clima, que já acontece há 29 anos. Estamos chegando na COP 30, que é no Brasil, né? E a gente já falou aqui que até agora os esforços dessas 29 COP não conseguiu evitar esse aumento, né? E fazer essas mudanças necessárias, né? De produção, seja de alimento, seja de exploração de petróleo. Não foi, né? Tudo que foi acordado até agora não foi suficiente. Então, acho que esses espaços, né, da COP tem que ser mais inclusivo, conversar com as pessoas,
respeitar direitos, garantir direitos, fazer esses processos legais de consulta, de escuta, porque eu acho que não tem nem uma fórmula, né, uma receita pronta. Tem que construir com os povos, tem que construir com as pessoas. E para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Porque tudo que você pensa na eólica, você pensa na hidrelétrica, tudo tem impacto, né? Mas também você não pode dizer, não faz, porque todo mundo realmente depende da energia elétrica para tudo que se faz hoje, né? Mesmo os minerais críticos, estratégicos, né, precisa para muita coisa. Então, eu acho que tudo é buscar um ponto de equilíbrio. Não dá para você radicalizar somente de dizer que é contra, não aceito, e não dá só para você dizer faz e faz de qualquer jeito. Não dá. Então, acho que até agora, como não se encontrou ainda um jeito de fazer correto, né? É porque também os investimentos talvez estão sendo feitos de maneira errada e com foco errado. Né? Então, nós temos que canalizar também os investimentos para incluir as pessoas e trazer as pessoas para conversar, para o diálogo. E aí, vamos junto construindo quais são as formas que garantem menos impacto, né? Mesmo a eólica, né? Não pode fazer grandes campos, tal, porque afeta os animais, os pássaros, né? As pessoas. Mas, então, qual é a forma que a gente faz ali que impacta menos, já que tem que se produzir, né? Então, eu acho que esses espaços, eles precisam considerar essa diversidade de povos, né, para ajudar nessa construção, que é o que não acontece. Muitas das vezes, as decisões sempre são impostas, né, ou já chega totalmente pronta, sem nenhum debate real, né, das distintas realidades, e aí dá erro. Claro que dá erro, né? Então, se faz de forma dialogada, de forma, né, ali questionada e com críticas, mas vamos construindo, a tendência é melhorar, né? Então, como eu falei, não tem uma fórmula ainda pronta, mas eu acho que nós estamos num espaço agora, com um ambiente para tentar trazer essas pessoas e construir junto. Para esta Copa de Belém, por exemplo, né? Eu estou falando assim, todo mundo está meio que, não sei o quê, o desafio é difícil, é uma situação crítica, mas eu estou querendo jogar para cima, sabe? De dizer, essa Copa tem que dar certo. Nós temos que fazer essa Copa dar certo, não porque é uma Copa na Amazônia, é uma Copa no Brasil, é uma Copa na floresta, né? Mas porque as emergências já estão no limite e a gente não pode mais esperar mais 1 ano, 2 anos para pensar soluções. Nós temos que tirar dessa COP as soluções necessárias para que a gente possa agora implementar. E não só ficar debatendo ainda, né, quais são, mas a gente trazer as condições, os financiamentos, canalizar para onde é necessário para se implementar as ações, né? E a gente já começar realmente a adotar as medidas, né? Não dá para ficar mais só nos acordos lá. Os países já precisam ver formas de reduzir o desmatamento, ver formas de mudar os modelos de produção, né? Ver formas de garantir esse processo de consulta, né? Livre, prévia, informada, para ver quais são os mecanismos que precisam ser adotados, né? Para apoiar as práticas diretas, as iniciativas de quem está no chão, de quem já protege no dia a dia, né? Bom, então, tem muitas coisas a serem feitas dessa forma, mas tem que incluir as pessoas. Tem que escutar as pessoas e tem que canalizar os recursos para quem já faz essa proteção no dia a dia do meio ambiente, da biodiversidade, né? Para garantir o clima. Agora, Soninha, você mencionou o tema da COP, né? Mas as COPs são o espaço onde está se tentando produzir esse comprometimento. Porque as saídas, elas estão em disputa também. Dá para fazer uma transição mais inclusiva, dá para fazer uma transição menos inclusiva, dá para fazer uma transição, né, que seja mais rápida, e aí vai ter que cortar na carne de interesses econômicos poderosos, ou uma transição mais lenta que talvez não chegue onde a gente precisa. Então a COP ela é também um espaço de disputa, né? E você participou de muitas COPs, sabe melhor do que eu, que as COPs também estão à mercê de muita pressão corporativa, né? As petroleiras, né, Pedro, as grandes empresas que estão lá
né? A gente teve uma COP que a gente teve que, inclusive, o dono da petroleira, a empresa petrolífera, estava com crachá acessando todos os espaços VIPs para fazer lobby, né? Então, claro que isso não vai acontecer no Brasil, a gente sabe, mas o que eu quero mencionar é que tem uma pressão também dos mercados, né, das grandes multinacionais, das petroleiras estrangeiras, sobretudo, para que os resultados sempre sejam tímidos e para convencer as pessoas de que o problema não é tão grave. Queria que você mencionasse um pouco como é que você sente essa pressão, porque ela, evidentemente, ela existe, ela tá aí presente, a gente vê nas propagandas da televisão, né, o agro é pop, agro é tudo, a gente vê isso em muitos lugares, né, essa tentativa de fazer o chamado greenwashing, né, que é pintar de verde uma realidade que não é nada verde. Como é que você acha que, tendo em vista a COP, a gente pode trabalhar para enfrentar esse desafio do greenwashing? Juliano, acho que você traz agora um ponto super necessário da gente falar também, né, que é esse negacionismo, né? O negacionismo climático, né? Nós temos vários negacionismos, né? A gente puxou o negacionismo na pandemia, não foi? É o negacionismo do coronavírus, né? E aí a gente foi começando a entender que há outros negacionismos. É um negacionismo científico, na verdade. Né? Então, esse negacionismo científico, negacionismo climático. E aí é muito triste de se perceber agora, né, que com esse negacionismo você vê que vários países importantes que fazem parte, né, da COP, não quer mais estar. Exemplo do próprio Estados Unidos, né, que quer sair do Acordo de Paris, quer sair da... Né, e aí, ao invés de se colocar recursos para enfrentar as mudanças climáticas, está canalizando recursos para a guerra. Né? Então, você vê o mundo em guerra e aí fica mais uma disputa, né? Que é a disputa da guerra, da crise climática, né? Onde que se coloca o recurso. Então, é difícil, né, também essa disputa aí e você conseguir trazer recursos para enfrentar a crise climática diante de quem não acredita que há, né? Esse aumento aí das mudanças climáticas, né? Então, essas pessoas que não acreditam nesse aquecimento global e tudo e investem na guerra, eles também acabam favorecendo esses setores, né, do agronegócio e que também vão nessa linha de dizer que não é por conta disso, que não é por conta daquilo, né? Na COP de Dubai, foi a COP que teve o maior número de indígenas. A gente chegou ali com o número de 350 indígenas, mais ou menos. Uau. Então, do mundo, né? Era uma média de 100 indígenas do Brasil e 250 de outras partes. E a gente ali comemorando que tinha a maior delegação indígena da história ali. E aí, de repente, a gente se dá conta que tinha mais de 2.000 representantes do lobby do petróleo lá, imagina. Então, a gente ficou no final ali, como assim, gente? A gente comemorando 350 indígenas aqui, que é quem está lá no Acordo de Paris, que está como pessoas centrais que protege a biodiversidade, que protege as florestas, né? Para estar na COP. Mas o tema floresta ainda nem está como uma das medidas de fazer a mitigação ou de reduzir ali as emissões. Olha só, né? A gente achando que está avançando, 29 COPs, nós estamos tentando entrar floresta agora na COP 30. Agora é que o IPCC, as Nações Unidas vão reconhecer floresta como uma das medidas eficazes, né, para mitigar a crise climática, sabe? Então, tem aí, realmente, assim, muito trabalho a ser feito, e aí você pergunta e fala greenwashing, mas eu falo que tem um trabalho anterior a isso a ser feito, que é a gente, de fato, estar dentro como protagonistas, sabe? Como negociadores, e ali a gente trazer essa pauta que é o que realmente interessa para poder ter medidas eficazes, né? Então, tem ainda, infelizmente, um longo caminho, né? Um longo caminho a gente a percorrer para estar, de fato, ali com propostas reais, né? Coerentes e tudo, e ainda fazendo essa disputa com a guerra e com o negacionismo, né? Para a gente poder
ter ali os apoios suficientes para, de fato, né, enfrentar essa crise. Agora, falando em negacionismo, a gente tem visto um show de negacionismo no Congresso Nacional, né? Porque é marco temporal, é o PL da devastação, a tentativa de reintroduzir os benefícios fiscais para setores altamente poluentes num projeto de lei que era para ampliar as eólicas offshore, que era uma coisa positiva. Os caras destruíram aquele projeto com os jabutis que foram introduzidos, a tentativa de liberar a mineração em terras indígenas, enfim, é um pacote imenso, né? São quase 30 projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado e que vão diretamente na contramão de todos os esforços que você tem feito no Ministério dos Povos Indígenas, que a ministra Marina Silva tem feito no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, enfim, que a gente tem feito, né, no PSOL também para garantir políticas de preservação ambiental. Esse negacionismo também, ele é muito perigoso. Se a gente não fizer frente a ele aqui no Brasil, a gente pode perder o protagonismo que um país que hoje tem uma das maiores, se não a maior reserva de biodiversidade do planeta, pode cumprir no combate às mudanças climáticas, né, Sônia? Exatamente, né? É um perigo, assim, esse momento que a gente está com todos esses projetos de leis ali no Congresso e agora nem se procede mais pelos meios normais ali no Congresso, né? Tudo que é de interesse desse grupo, se aprova requerimento de urgência, já vai para o plenário e vota rapidamente. Nós tivemos agora esse PDL, né? Um PDL 717, apresentado no Senado, que anula 2 processos demarcatórios de terras indígenas. Absurdo. Onde já se viu, né? Onde já se viu o Congresso Nacional anular um ato presidencial, né? O presidente Lula assinou a homologação da terra indígena Morro dos Cavalos, Santa Catarina, e Todimbu, em Santa Catarina, que tem todo um processo legal, legítimo, correto, passou por todas as etapas, né? Quando chega o presidente a assinar, é porque já tem todos os estudos ali que comprovam que é uma terra indígena toda, né? Enfim, o presidente Lula assinou em dezembro e aí agora o Senado apresenta este PDL pedindo que suste, né? Para sustar esse decreto do presidente Lula, esses 2 decretos, e ainda coloca nesse PDL o artigo 2 do decreto 1775. Esse decreto 1775 é o que orienta a demarcação de terra indígena no Brasil. É o que rege, né? Ele tirando esse artigo 2 do decreto 1775, ele fica vazio. Não tem sentido e não tem mais demarcação de terra indígena, sabe? E comprovadamente, as terras indígenas apresentam uma grande contribuição para o equilíbrio climático, né? Isso é comprovado já, porque são as terras mais preservadas, né? E os indígenas protegem com seu próprio modo de vida. Então, é um jeito barato, né? É um jeito barato. Demarcar a terra indígena é um jeito barato de mitigar a crise climática, né? De enfrentar essa crise climática. Mas, né, o Congresso quer, de todas as formas, impedir o avanço das demarcações de terras indígenas. Então, isso comprova esse negacionismo, né? De não acreditar nas soluções possíveis e que, né, teoricamente, né, se não teria nenhum gasto a mais. É só respeitar e concluir ali o procedimento legal, né? Mas, ao invés disso, se rever, né, se retrocede direitos e dá caminho exatamente para aquilo que vem na contramão do que precisa ser feito, que é a expansão agrícola, que é a plantação de monoculturas e tal, né? Bom, então, nós estamos, de fato, cheios de negacionismo no Congresso Nacional por meio de medidas legislativas, né? Então, ou seja, são formas legais ali de negar e de impedir qualquer tipo de proteção, né? Sônia, no começo da nossa conversa você mencionou a necessidade das pessoas entenderem a conexão, tanto com a pauta ambiental, mas também com a política mesmo, né? E agora você menciona essa questão do avanço dos interesses do grande agro monocultor, principalmente da soja e do milho, né, que faz tudo isso para exportação, o avanço desses interesses no Congresso Nacional.
E a gente está vivendo um momento de alta no preço dos alimentos que tem uma ligação direta com esse processo, né? Para esse pessoal do agro, o que importa é exportar soja e não fazer comida para o nosso povo comer, não é baixar o preço dos alimentos. O que falta para a população entender a ligação dessas duas coisas? E qual que é a importância da gente conectar essa luta por soberania alimentar e nutricional com a batalha mais ampla socioambiental de modo geral no Brasil hoje? Olha, acho que as pessoas ainda vivem um distanciamento muito grande, né? A gente fala assim dos poderes, né? Tem ainda esse distanciamento da sociedade, da população com os poderes. E acham que só o poder pode, né? Mas a sociedade junta pode muito, né? E pode muito mais até. Né? A população organizada, né? Os movimentos organizados, pode muito. Então, as pessoas precisam entender seu poder primeiro, eu acho, né? E aí pode mudar o preço dos alimentos a partir também, né, de uma, né, que seria o óbvio, mas infelizmente não é, de uma democratização do uso da terra. E aí essa terra teria que estar ali, a área para preservação, que é o que garante, né, ali tudo, a chuva e tal, a agroecologia, né, a agrofloresta, esses sistemas, né, de produção mais diversificado, que é o que o povo come, né? Então, o que a gente vê hoje é um aumento cada vez mais, uma demanda cada vez mais por commodity, né? Produção por commodity, para exportação, para gerar riqueza, para gerar PIB, mas você não sente isso chegando para a população, né? Você não sente um retorno para ninguém, tanto que cada vez mais as pessoas mais pobres, o alimento mais caro, as pessoas na rua, as pessoas sem comida, né? Então, eu acho que é esse engajamento que ainda precisa muito, sabe? Das pessoas entenderem o seu papel, a sua importância, o seu poder também de mudar a política, né? E, às vezes, as pessoas nem se dão conta que o aumento do preço também está relacionado a toda essa conjuntura. E aí, agora, de qualquer forma, tenta só colocar a culpa no presidente, né? Pois é. A culpa é do Lula, a culpa é do presidente que aumentou os preços. Mas não relaciona também a esse modelo mesmo de produção e a essa tentativa, de fato, de pressionar, né? Pressionar para que as empresas ganhem cada vez mais, né? Diminuindo a taxa das empresas, aumentando o imposto das pessoas. E eles não relacionam isso também com o próprio Congresso Nacional. Porque a gente está vivendo já essa realidade de crise climática, né? E aí tem perda de produção com isso, né? Com essa mudança, alteração das estações, tem perda de produção. As pessoas já não sabem mais direito o tempo de plantar, o tempo de colher, porque já mudou muito. Então, esse é um momento que a gente está também, que não é só uma crise que aumenta o calor, né? Mas que aumenta também essa insegurança alimentar por conta de todas essas mudanças, né? Nas estações, que não garante mais que tudo que se planta dá, né? Você planta, morre, ou você planta, vem a enchente e mata, e aí vai. Então, realmente, assim, um momento de transição, né? E que as pessoas entendem que tem que mudar suas posturas. E aí vai desde a sociedade, aos produtores, aos governantes, as empresas, né? Porque as empresas privadas também precisam entender seu papel, né? A sua parcela de responsabilidade também nisso, nas suas formas de produzir e tudo. Então, é todo mundo, né? Tá todo mundo agora no mesmo barco para tentar achar um caminho. Pois é, e tudo isso por causa da ganância dessas grandes empresas também, né? Você menciona esse poder corporativo, é nítido no caso do agronegócio e do preço das comidas. Essas empresas, inclusive transnacionais, né? A gente tem as maiores empresas do mundo, como a Cargill, a Bunge, pressionando o governo, os diferentes poderes, para abrir ainda mais infraestrutura para exportar mais soja, pagando menos, para eles lucrarem mais e a gente ficar sem terra, sem comida. E nesse sentido a gente tem muito orgulho que a ação que está barrando a Ferrogrão hoje no STF é uma ação do PSOL. E esse é um exemplo, né, de uma dessas muitas infraestruturas que estão fazendo esses corredores logísticos serem verdadeiras veias abertas do nosso país, né? Acabando com a nossa soberania, com o território e com a sociobiodiversidade. Mas ainda assim, Sônia, a gente percebe que tem setores da população que acham que esse é o caminho para ter emprego, para ter renda, para ter oportunidade.
Mas a gente sabe que na sociobiodiversidade, nas cadeias circulares, na relação mais harmoniosa com a natureza, tem muito mais oportunidade, tem muito mais possibilidade de renda e tem muito mais possibilidade de emprego. Como é que a gente pode travar essa batalha cultural até? Qual que é a mensagem que a gente pode trazer aqui para as pessoas compreenderem que esse avanço, né, desenfreado de mineração, monocultura, não significa progresso e nem diminui desigualdade, e que tem outras alternativas que os povos indígenas conhecem muito bem, mas que estão sendo cultivadas aí já no nosso território? É o que a gente chama do progresso a partir da destruição, né? Você destrói tudo para ter um progresso e aí depois o progresso nunca chega, né, para as pessoas, porque centraliza cada vez mais os lucros, né, os recursos, é o que vai para fora, nem fica no local e nem fica no país. Né? A exemplo do ouro, que é levado para fora do Brasil, só quem lucra é a própria empresa, né, que recebe o ouro ilegal. Não fica nada lá. A gente não vê ninguém rico por extração de ouro na Amazônia, por exemplo. Né? Não tem. As empresas que ficam ricas estão totalmente longe daqui também. Então, não fica essa renda para o local, né? Para o município ou para o estado, mas acabam passando uma falsa impressão de que gera renda, gera riqueza, que mesmo as pessoas não acessando isso, mas parece que fica muito ali dominado que algum momento vai chegar, né? Algum momento vai chegar. E não chega, a gente sabe que não chega, né? Então, é preciso esse maior investimento também nessa cadeia, né, ali da produção local, né, das iniciativas que são produzidas pelas pessoas. E eu acho que o mercado poderia já também entender, né, a crise que a gente vive e ao invés de apostar somente nas grandes commodities e tal, né, olhar também para o local e melhorar ali essa cadeia, né, da produção das pessoas, pensando nessa justiça social, pensando nessa justiça climática e pensando na própria né, no equilíbrio mesmo, né, nessa melhoria do clima. Então, acho que ainda falta realmente essa consciência do próprio... de mercado não é pessoa, né? Mas acaba que porque claro, são os investidores, né, e tal. Então, eu falei isso agora na Semana do Clima. Né? Tem muita iniciativa produzida localmente, sem devastar, sem destruir, sem desmatar, né? Que são produções sustentáveis, que garante ali, né, alimento, renda local, que não é valorizado de forma alguma. E, às vezes, não sai dali também porque não tem a infraestrutura de logística e tudo para retirar, né? Então, tem todo um apoio aí que deveria ser dado também, até para ir substituindo essa forma, né, de devastação por meio somente de monoculturas, né? E valorizar essas áreas, essas pessoas e o modo de vida delas. Que aí muita gente fala, porque vocês querem defender que as pessoas fiquem no primitivo, fiquem atrasadas, né? Mas não é isso, é você valorizar as pessoas como elas são, né? E querer que ela esteja bem no lugar que ela vive, né? Ter qualidade de vida lá onde ela está, sem precisar ir para a cidade ou acabar com tudo que ela tem ali, porque tudo vai, né? Só vai ter renda se destruir. Né? Então, acho que a valorização mesmo da produção sustentável, né? De valorizar a floresta em pé e utilizar o que ela oferece, né, sem precisar destruir tudo. Tem infraestrutura para o povo e não para as grandes empresas, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas podem totalmente ter qualidade de vida onde elas estão, garantindo a proteção, a sustentabilidade, né? E é o que precisa, né? Para trazer aí para essas... Que às vezes também na própria COP busca soluções caras, distantes, né? Difíceis, né? Mas não valoriza o que já está ali na cara, né? E que está comprovado que pode contribuir para essas alternativas.
É nada mais primitivo e atrasado do que achar que só tem um jeito de produzir valor, riqueza e de se relacionar com o meio ambiente, né, Sonia? Acho que isso os povos indígenas estão dando uma aula pra gente sempre. Agora, a gente está indo para o final, estamos chegando aqui nas nossas últimas questões do nosso bate-papo, que aliás está sendo muito bacana, e eu queria explorar um pouquinho, já que você mencionou a COP mais uma vez, as expectativas. Tem muita gente com expectativa com essa COP, porque é a primeira COP a ser realizada num país democrático depois de muito tempo, né? Várias COPs feitas em contextos muito difíceis, é um governo progressista, que tem uma ministra dos povos indígenas, do meio ambiente, enfim, tem um time comprometido com o enfrentamento às mudanças climáticas, mas a gente sabe que a COP não é um evento do governo brasileiro, é um evento das Nações Unidas, tem suas limitações também, em termos de participação democrática, de acesso da sociedade civil para ser ouvida. Nem todo governo quer ouvir sociedade civil como o nosso, né? Então tem muitas desigualdades de tratamento da COP. Agora, claro que a nossa COP aqui vai ser um momento super importante. Agora eu queria que você comentasse pra gente um pouco como é que vai ser a participação do movimento indígena, como é que vocês estão se preparando para conseguir incidir, mesmo com todos os limites que as COPs costumam ter, para conseguir incidir e, como você mencionou em relação às florestas, promover avanços concretos. Bom, estamos aí há Você está contando os dias, assim, para cada. 35 dias, eu acho, para a COP, né? Mas, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, nós começamos a pensar há 2 anos essa participação indígena, né? Então, a gente criou alguns níveis de participação. Tanto porque a COP é um evento das Nações Unidas, né? Tem critérios, tem regras, nem todo mundo pode entrar. E teve uma pesquisa recente que mostrou que acho que 90% dos brasileiros não sabe o que é COP. Acho que foi isso, né? Esse dado, 90%. Uma coisa assim. Que não sabe o que é COP e nunca ouviu falar de COP. É lógico, né? Assim, realmente, sempre aconteceu muito longe daqui. E as pessoas só viam na televisão. Então, chegando aqui, as pessoas imaginam que é um palco grande que está ali, como se fosse um show, um grande festival, e as pessoas vão lá e falam para todo mundo e tal, Fórum né? Social Mundial, né? Tem muita gente na esquerda que acha que é Fórum Social Mundial. Então, acho que falta ainda muitos esclarecimentos para a sociedade, né? Para a pessoa entender o que é a COP mesmo, o que é esse grande evento. Então, nós estamos organizando diferentes níveis de participação, né? Nós estamos, junto com o movimento indígena, organizando a participação indígena na Cúpula dos Povos. No âmbito da Cúpula dos Povos, terá a COP Indígena. Que é um evento dos movimentos sociais. Dos movimentos sociais, sociedade civil organizada, né? E está lá mais de 400 organizações da sociedade civil que está planejando ali essa presença em Belém, né? Então, o movimento indígena está junto nessa organização. E aí vai fazer a sua discussão própria também nesse espaço da Cúpula dos Povos, né? Então tem esse, que a gente está junto também organizando para o povo chegar lá e saber que, né, tem lugar, tem estrutura para ficar, né? E aí estamos construindo esse alojamento para os indígenas ficarem, né, ali também num ambiente que pode ter uma feira, pode ter um debate, levar visitantes, as pessoas conhecerem ali nos indígenas no seu espaço de alojamento, né? E aí nós temos a iniciativa que nós criamos no ano passado, que é o Kuntaricatu. Kuntaricatu quer dizer, é na língua Nhangatu e Tupi-Guarani, quer dizer aquele que fala bem. Ou seja, traduzindo para nós, são os diplomatas indígenas, né? Aquele que fala bem, os diplomatas indígenas, lideranças indígenas na política global. E aí a gente está fazendo essa preparação, nessa formação deles. Tanto estão tendo aula presencial como aula em campo. E já foram na COP da biodiversidade ano passado na Colômbia, foram na COP de Baku, foram agora para Bonn participar dessa preparatória já para a COP 30, né? Então, são os nossos negociadores. Nós estamos dizendo que esses vão dialogar e fazer incidência direta com os negociadores, né? Lá. Então, eles não vão para a COP para ficar andando para lá e para cá. Eles vão ficar nas salas de negociação. E são 32 indígenas, né? E eles já estão, cada um com seu tema. Os temas que serão tratados lá, eles ajudarão ali né? nesse acompanhamento. E aí a gente vai dando as orientações e fazendo diálogo com os negociadores.
Então, essa é uma outra participação. E aí tem a Zona Azul. Lá nós teremos o pavilhão indígena, onde vai estar os indígenas do mundo todo, né? Dentro desse espaço tem o Caucus Indígena, que acontece diariamente, todos os dias, e ali se discute, pensa estratégias, pensa propostas, né? E aí apresenta no Círculo dos Povos. Esta presidência criou algumas dinâmicas para aumentar a participação das pessoas, né? Então, criou os círculos, e aí tem o Círculo dos Povos. Dentro do Círculo dos Povos terá a Comissão Internacional de Povos Indígenas e a Comissão Internacional de Comunidades Locais, Afrodescendentes e Agricultura Familiar. Então, traz também esse debate da agricultura familiar para dentro, né, da COP, uma coisa que nunca foi muito bem também ali, né? Nunca teve uma participação muito grande. Então, dentro desse círculo traz. E aí o Kuntara e Katu, que são esses indígenas, discutem lá, trazem no âmbito do Círculo dos Povos. E, né, assim, com muito orgulho, esse círculo será presidido por mim, enquanto ministra dos Povos Indígenas. Né? Então, dentro do círculo, tem a Comissão Internacional de Afrodescendente, Comunidade Local e Agricultura Familiar e de Povos Indígenas, outra, né? Então, esse círculo é uma novidade desta COP, que foi muito legal, porque você amplia a participação e você está aqui equiparado, por exemplo, ao círculo de balanço da ética global, né? Balanço ético global, presidido pela ministra Marina Silva, o círculo de finanças, presidido pelo ministro Haddad, e o círculo de ex-presidentes de COP, né? Que estarão ali, presidido pelo nosso presidente. Então, são 4 círculos no total, nós estamos dentro desse. Para nós é um grande avanço, né? Você está ali com um espaço que você tem uma ligação direta com a presidência, né? E permanente. Bom, é um desafio, claro que é um desafio, todo mundo sabe, essa COP em Belém, né? A cidade não suporta, teoricamente, tanta gente que quer vir para Belém, quer vir para esta COP. Mas eu acho que nosso povo está se organizando, vai chegar, vai ficar ali, né, de várias formas hospedados. Eu acho que para além de pensar no desafio da logística, né, da hospedagem, é a gente pensar realmente nos resultados. Acho que isso é o que importa nesse momento, né, pensar nos resultados. Acho que nós indígenas temos aí importantes avanços quando você olha da COP 15, que foi na Dinamarca, para cá, né, onde tinha 3, 4, 5 indígenas participando, para a gente chegar hoje com 500, assim, é um avanço considerável. E aí a gente não está pensando só na quantidade, nós estamos falando também nessa qualidade, uma participação com qualidade. E por isso tem esses diferentes níveis de participação. E ainda tem essa mobilização que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, né? Já fizemos na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Aí vamos ainda passar Rondônia, Acre, Amazonas, todos os estados. E dali nós estamos tirando as pessoas que vão ser credenciadas na Zona Azul. Porque a Zona Azul é a zona oficial, né? Tem limites, né? Tem limite, tem regra. Então, esse ciclo coparente que está percorrendo o Brasil já está também tirando os seus delegados. Nós estamos chamando de delegado para referenciar melhor, né? Para poder ser credenciado na Zona Azul. Então, nós estamos confiantes, né? Que vai ser muito boa a participação indígena. Queremos, claro, ali articular mais também com todos esses outros segmentos que também precisam estar no centro desse debate, né, que precisam fortalecer essa participação. Eu estou dizendo que é uma COP democrática, né? Depois que a gente passou por tantos países que não tinha nenhuma participação popular, nós estamos aqui trabalhando para ter mais participação de mulheres, para ter mais participação de juventude. Teve aí os enviados que foram criados também, né, com representação de juventude, mais pessoas, né, da população negra participando, periferia. Então, a gente torce para que seja aqui, de fato, o começo de uma COP inclusiva e a gente possa garantir essa participação daqui para frente, né? Porque, como eu disse, né, tem que promover a escuta, tem que incluir as pessoas e eu acho que a gente está fazendo um bom começo aqui no Brasil. Muito bom. Sônia, agora sobre o nosso processo de escuta aqui no PSOL. A gente está nesse processo de renovação do nosso programa. Então, para fechar o nosso bate-papo aqui, não daria para concluir sem perguntar para você o que você acha que
que se fosse para elencar 3 pontos essenciais para estar no nosso programa de combate à crise climática e transição ecológica, quais seriam esses 3 pontos para a gente estimular esse debate aí com a nossa militância e avançar nesse processo programático? Olha, eu preciso reforçar que eu sempre tenho cada vez mais orgulho de estar nesse partido, né? Coisa boa. De estar no PSOL, porque é esse partido que tem essa diversidade real, né, de pessoas, de indígenas, de mulheres, de pretos, né, dentro do partido, e discute também, né, toda essa, principalmente, né, esse fortalecimento da democracia e essa democracia participativa, né, e não só representativa. Bom, acho que a gente precisa continuar avançando com o debate da demarcação das terras indígenas, né? É muito importante que todos os setores entendam a importância da demarcação das terras indígenas, não só para os povos indígenas, mas para esse enfrentamento à crise climática, né? Acho que esse fortalecimento da agricultura familiar, a gente precisa apostar cada vez mais, né, nesse modelo de agricultura familiar para garantir os alimentos, a diversificação de alimentos, né, que é o que realmente a gente come. Precisamos, né, continuar apostando, acreditando, defendendo que tem outro modelo, né, que não é só monoculturas, que não é só, né, uma forma, né, mas, enfim, garantir renda, soberania alimentar a partir da agricultura familiar, né, e seguir fortemente, assim, fortalecendo a nossa democracia, né? Que a gente sabe que nossa democracia tem risco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com esse avanço da extrema-direita, com o avanço do negacionismo, né? Com o avanço do discurso de ódio, né? Que acaba provocando muita fake news, muitas mentiras na internet. Isso chega para muita gente. Então, acho que dizer que precisamos fortalecer a democracia é também combater o discurso de ódio, né? Combater as fake news e prezar pela integridade da informação. É o que a gente já faz, né? Tem uma receita então, hein? Demarcação, agricultura familiar e democracia. Vamos aí levar o negócio vai pra frente. Levar para nossa tarefa nossa aqui, levar para a direção do partido para que isso esteja no programa do PSOL. Bom demais, Sônia. Queria te agradecer aqui muito pela tua participação. Nossa deputada federal licenciada, ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que esteve com a gente aqui nesse bate-papo, diálogos com o PSOL. E convidar todo mundo a assistir os outros episódios do Bate-Papo com o PSOL. Esse é o nosso 3º, vem outros pela frente, já saíram alguns, assistam, compartilham e bora fortalecer nosso partido nessa luta. Obrigado, Sônia. Obrigado demais, Sônia. Valeu, gente. Obrigada. Valeu.